Fala aí pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre os povos originários da Mesoamérica, falando hoje sobre os astecas e a formação do Império Azteca. No século XII, na região do atual Vale do México, os mexicas passaram a ocupar todo esse território. Os mexicas são povos da etnia Nahua, que se estabeleceram nas ilhas localizadas em um lago chamado Lago Texcoco. Mais tarde, no século XIV, os mexicas ergueram um templo em homenagem à sua principal divindade, que era o deus Huitzilopochtli, que era o deus da guerra e principal divindade mexica. Em torno desse grandioso templo se formou a cidade de México Tenochtitlan, ou simplesmente Tenochtitlan. No entanto, após estabelecer algumas alianças, especialmente com os povos das regiões das cidades de Texcoco e também de Tacoplan, os mexicas formaram aí a Confederação Azteca, que é a união de várias cidades a partir de um comando da cidade de Tenochtitlan. Nos anos seguintes, ocorreram aí sucessivas guerras com a intenção de dominar novos territórios e estabelecer também o controle sobre outros povos, especialmente obtendo o controle sobre boa parte da região da Mesoamérica. Aquilo que era só uma confederação azteca começou a se formar enquanto um império. É justamente um regime de governo em que você estabelece o domínio sobre diversas outras regiões. E assim se formou o Império Azteca. A relação dos astecas com os povos dominados era bastante diferente, dependendo da forma como esses povos dominados eles encaravam a dominação azteca. Os povos dominados que aceitavam o domínio azteca deveriam pagar impostos, servir no exército e, quando convocados, também trabalhar nas obras públicas, como, por exemplo, na construção de diques, na construção de templos, de palácios e assim por diante. Mas eles poderiam manter os seus costumes, por exemplo, seu governo e também o culto a seus deuses. No entanto, eles deveriam aceitar o culto ao deus Huitzilopochtli, como eu falei antes, era a principal divindade dos astecas. Já aqueles povos que não aceitavam o domínio azteca, eles não podiam ter os seus governantes próprios, eles não tinham o direito de eleger os seus governantes e também perdiam direito à sua terra. Lá eles deviam permanecer e trabalhar para poder pagar os impostos ao Império Azteca. A arrecadação desses impostos pelos astecas garantia o crescimento e a manutenção do Império, inclusive garantindo as guerras de conquista para aumentar ainda mais o território do Império Azteca e também garantia a construção das obras públicas, tão fundamentais para o embelezamento, especialmente da cidade de Tenochtitlan, que no século XV chegou a ter cerca de 1 milhão de pessoas. Já a sociedade azteca, inicialmente os mexicas eles formaram uma sociedade de tendência bastante igualitária, mas com o passar do tempo, o crescimento da cidade, o processo cada vez mais complexo da economia do Império Azteca, principalmente, essa sociedade ela foi estabelecendo muitas diferenciações sociais, diferenciações entre classes. Nós sabemos que no topo da hierarquia social, no topo do comando da sociedade estava o imperador, que era eleito. Ele não era um cargo hereditário, não passava de pai para filho. O imperador ele era eleito entre os membros da elite militar e também sacerdotal. Então ele vinha dessa elite, inclusive a elite do Império Azteca ela era formada em escolas especiais para isso, para formar bons governantes, que eles também tinham aprendizado em artes, enfim, eles tinham todo um conhecimento, toda uma formação para prepará-los para esses cargos no alto comando do Império Azteca, inclusive o cargo de imperador. A elite azteca, de onde vinha o imperador, ela era formada por sacerdotes, por membros do alto comando do exército e também pelos nobres. Outra classe social que também era muito importante, foi cada vez mais ganhando muito prestígio no Império Azteca, é a classe dos comerciantes, muito em função do fato de que os comerciantes eles trabalhavam como verdadeiros informantes do imperador. Como eles circulavam por todo o império, eles levavam mensagens do imperador para as cidades dominadas, também traziam informações sobre as cidades que seriam atacadas, informações sobre defesa militar, sobre a quantidade de soldados e assim por diante, que pudessem ajudar
o imperador, os astecas, a conquistar novos territórios, e por isso eles passaram a ter muito prestígio social. Também tinham muito prestígio os artesãos, né? Eles eram muito admirados por todas as classes sociais. O trabalho dos artesãos ele era passado de pai para filho, né? E especialmente os mais habilidosos eram muito bem recompensados. No entanto, claro, a maioria da população era formada por camponeses, né? Agricultores, que além de trabalhar nas terras, né? Tinham que trabalhar na terra todos os dias, pagar os seus impostos. Eles também eram obrigados a servir nas tropas do exército, né, quando convocados para a guerra, e também na construção das obras públicas, né, num regime ali que a gente poderia chamar de uma servidão coletiva, ou seja, todos aqueles trabalhadores que estavam dentro do Império Azteca, quando convocados, deveriam prestar esse serviço na construção das obras públicas, né, abertura de estradas, construção de templos, de palácios, de obras hidráulicas, né, como os diques e assim por diante. Já a religião asteca. Os astecas eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses. A principal divindade dos astecas, como eu falei antes, era o deus Huitzilopochtli, que era o deus da guerra, a principal divindade dos astecas. Mas também havia um culto a outros deuses, como por exemplo o deus Tlaloc, que era o deus da chuva, também o deus Tezcatlipoca, que era o deus da noite, e outra divindade também muito cultuada era o deus Quetzalcoatl. Ele era identificado como o deus do vento. Inclusive, na mitologia asteca, o deus Quetzalcoatl ele era muito identificado também com Tópiltzinho, que era um lendário e possivelmente um rei sacerdote de Tula, na era dos toltecas, que a gente estudou na aula passada, e que os astecas, inclusive, acreditavam que ele voltaria com seus súditos para retomar as suas terras. Então, vocês percebem que a religiosidade ela tem uma função primordial aí na sociedade asteca, e ela estabelece aí, de fato, uma influência fortíssima sobre a realidade, sobre a política do Império Azteca. Os astecas acreditavam, inclusive, que a alma dos mortos eles poderiam ter vários destinos, né? No mundo post-mortem, né? O mundo após a morte, quem morresse, por exemplo, lutando na guerra ou também no parto, por exemplo, a sua alma iria diretamente para o céu se juntar ao sol, o que era visto como uma grande honra. Mas quem morresse de uma doença comum, né, sei lá, velhice, por exemplo, a sua alma ficaria vagando por 4 anos pelo mundo subterrâneo, que eles chamavam de Mictlán, que era governado pelo deus do mundo subterrâneo, o deus Mictlantecutli, e depois sua alma deixaria de existir. No entanto, o maior medo dos astecas não era nem da morte. Na verdade, o maior medo dos astecas era da chamada grande catástrofe, que seria, no caso, a destruição do mundo. Para os astecas, o mundo teria sido destruído 4 vezes, destruído e depois reconstruído. Para evitar uma 5ª vez, eles realizavam rituais de sacrifício humano, oferecendo sangue ao Deus Sol, para que ele não parasse de funcionar. E dessa forma o mundo continuasse ali na normalidade. Então é isso. Abraço e até a próxima.